Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos aqui de volta com o estudo do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje o nosso estudo está com a lição de número 19, a civilização ocidental. É imprescindível não perdermos de vista os aspectos sociais da civilização moderna para encontrarmos os falsos princípios das suas bases e o fim próximo que a espera inevitavelmente. As corridas armamentistas e as angustiosas conversações diplomáticas destes últimos tempos no continente europeu, que representa o cérebro da civilização ocidental, denotam os perigos ameaçadores da guerra. Todo o organismo social da Europa moderna repousa em bases militaristas, da indústria das armas mais que da agricultura, e isso é lamentável. Depende a estabilidade da civilização de todo o Ocidente. Os exércitos compactos, as casas manufatureiras do canhão e da bomba explosiva, as coletividades atentas às atividades bélicas constituem os elementos vitais da evolução europeia. Um surto de civilização dessa natureza não pode prescindir da guerra, e é por essa razão que o perigo iminente da carnificina bate de novo à porta da alma humana, saturada de temores e sofrimentos. Não bastou ao velho mundo a dolorosa experiência de 1914, que lhe custou 300 bilhões de dólares e mais de 30 milhões de vidas. A guerra quer devorar as derradeiras energias desses povos que não souberam edificar suas leis. A Europa é um grande vulcão em repouso. Os gabinetes dos estadistas se desenganam à procura de uma solução objetiva em favor da paz internacional. Há uma pergunta angustiosa e aflitiva em todos os corações. As mentalidades diretoras dos povos tremem ao anunciar as suas sentenças e julgamentos. Ninguém deseja arcar com as responsabilidades da última palavra. Enquanto isso ocorre, observa-se a decadência da civilização ocidental para orientar o pensamento do mundo. Desde o primeiro quartel do século XX, após a vitória japonesa em Tsushima, multiplicam-se as possibilidades do Oriente, para onde parece transportar-se o centro evolutivo da humanidade. O Pacífico volve a revestir-se de vida nova. A China movimenta-se com as suas revoluções internas. Em centros remotos, como o Afeganistão e a Turquia, percebe-se a Rússia soviética, há muito tempo, dirige as suas visitas para o Extremo Oriente. É na Sibéria Oriental que repousam, na atualidade, as mais importantes de suas bases militares. A Nova Zelândia e a Austrália são celeiros de possibilidades infinitas. A Índia, não obstante o domínio britânico, fornece ao planeta exemplos e doutrinas regeneradoras. Figuras preeminentes dos povos orientais são hoje acatadas em todo o mundo. A figura de Gandhi tem a sua projeção universal. As costas do Pacífico estão cheias de movimentos comerciais. Nas suas margens, as repúblicas da América Meridional acusam uma vida nova no plano da cultura, do progresso e do pensamento. Todos os movimentos mais importantes do orbe afiguram-se-nos mais ou menos deslocados de novo para a Ásia, onde o Japão assume o papel de orientador desse incontestável movimento de organização. A Europa, na atualidade, é o gigante cansado à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. A Alemanha e a Itália, superlotadas, apelam para os recursos que a guerra lhes oferece. Não obstante todos os tratados e pactos em favor da tranquilidade europeia,
Nunca como agora foi a paz, ali tão vilipendiada. O Tratado de Versalhes e os acordos de Locarno nada mais foram que fenômenos diplomáticos da própria guerra em perspectiva. Nunca houve um propósito sincero de fraternidade e de igualdade nessas alianças. Em 1928, foi assinado o Pacto de Briand-Kellogg, como se fora uma esperança para todas as nacionalidades. Entretanto, jamais como nestes últimos anos, o armamentismo tomou tanto incremento em todos os países do planeta. Só a França, nas suas estatísticas do ano passado, acusava uma despesa de mais de 13 bilhões de francos investidos nos programas de sua defesa. E atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica, que os algozes da ciência engendraram criminosamente para suplício dos povos. O momento é de angústia justificável. A própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe. Sua missão colonizadora toca igualmente o fim. Ao lado dos bens que os ingleses prodigalizaram a diversas regiões do planeta, houve de sua parte lamentável esquecimento, o de que cada povo tem a sua personalidade independente. Disse que todo o Oriente se ocidentaliza na atualidade. Todavia, o Oriente apenas aproveita o fruto de experiências que hoje lhe entrega a civilização ocidental, pressentindo o sintoma de sua decadência. O cristianismo deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, não conseguiu ser o baluarte dessa civilização que aos poucos vai desmoronando. As nações do velho mundo apenas cuidaram de dominar os outros países como seus vassalos, mas é pesada a época desses domínios injustificáveis. Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional, e os movimentos de conquista apenas servem para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. A Europa moderna esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas, como elementos de energia potencial, aguardando igualmente o instante de sua necessária expansão. Olvidou que a América é consciente agora de sua importância e de suas infinitas possibilidades, prescindindo da sua tutela e dos seus estatutos. E no momento atual, o continente europeu reconhece a ineficácia de suas teorias de paz, diante de sua necessidade irrevogável de guerra e de destruição. Integrada no conhecimento de seus falsos princípios, edificados todos eles na base armamentista, a civilização ocidental reconhece o seu próprio desprestígio. Há muitos anos, o vírus do morticínio lhe vem solapando os alicerces, e as épocas de aflição e de crise periodicamente se repetem. A França, que, em 1870, foi procurar socorro às portas da Rússia poderosa dos czares, acossada pela Alemanha, volta-se hoje para a União pseudo-comunista de Stalin, pedindo a mesma aliança para conjurar o perigo germânico. A Grã-Bretanha observa da sua tribuna o movimento e prepara-se para surpresas eventuais. Tentando conservar seu poderio, volve à política de conciliação. Todavia, a guerra é inevitável no ambiente dessa civilização de monumentos grandiosos, de ciência no plano material, mas feita de fogos fátuos no domínio da espiritualidade. Os povos, em virtude da organização de suas leis, têm necessidade de deflagração dos movimentos bélicos. Não poderão viver muito mais tempo sem eles. A destruição lhes é necessária. A quem caberá então o cetro da cultura, a liderança do pensamento? Sabe o Deus. Dentro de alguns séculos,
Os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas do Espalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços, onde os homens se encontraram para se destruírem, uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Os raios da lua deixarão ver, nas margens do Tâmisa, do Tibre e do Sena, o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua de conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá então como a Península Ibérica a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na emancipação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastígio e de sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mani Tessel Pares na festa do mundo. Que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. Mais uma fala, de Emmanuel, nos reportando o que precedia naquele momento, no ano de 1937. O mundo vivia uma concepção de poderio armamentista, de poderio econômico, ou seja, ainda continuava dentro de todos os conceitos que a história nos colocou, o ser humano sempre querendo se sobrepor pelas conquistas materiais, deixando de lado os aspectos do cristianismo, e isso numa linha de contraste afetava tanto o Oriente quanto o Ocidente. E a gente percebe que mesmo após a Segunda Guerra Mundial, com todas as tentativas de se estabelecer uma melhor convivência entre os povos, os interesses do poder, os interesses da matéria continuaram a mover o nosso planeta. Tínhamos várias guerras aconteceram após a Segunda Guerra Mundial, vários embates, várias lutas de poder, de região, de local, e nós vamos aí tanto para o Oriente quanto para o Ocidente tentando se abocanhar do Oriente ou tentando se sobrepor na linha de comando. Então nós vimos a guerra entre as Coreias, a guerra do Vietnã, nós vimos e presenciamos até os dias atuais os embates que acontecem na região ali do Afeganistão, do povo daquela região, a faixa de Gaza, as situações que vão sempre em prol de matéria. E é interessante que usam por trás disso a figura de Deus, de um ser maior dando o comando, que é em nome dele, é em nome dessa condição que se faz as coisas. Não é. Isso nada mais é do que o poder materialista. E é interessante que mais uma vez a gente se reporta, a gente vem vivenciando isso. Estávamos à beira de muito provavelmente termos uma terceira guerra mundial, que seria muito, muito calamitoso,
O armamentismo atual, ele é de uma destruição enorme, enorme. Produtos gerados da linha da energia nuclear, de bombas químicas e coisas do gênero, o que dizimaria a população sobre o planeta, dizimaria regiões, queimaria a possibilidade do desenvolvimento de várias regiões, né, afetando aí a fauna e a flora. E nós, sem fauna e flora, não somos um planeta que sobrevive, nós dependemos dela. É ela, a fauna e a flora, que nos alimenta, que nos dá a condição de manutenção da nossa vida. Então, parece até que, por obra da espiritualidade, o recado que a população, que o mundo, que nós, homens encarnados, precisávamos receber, não era uma terceira guerra mundial, mas algo parecido, né? Vivemos hoje um verdadeiro descontrole dentro do nosso planeta. E é interessante que esse descontrole não tem dono. Não, está acontecendo isso no país tal porque o poderio do país tal é que está comandando a situação. Não está, é o contrário. Essa pandemia, ela veio do rico para o pobre, né? Ela atacou o poder, ela atacou os altos, né? Então nós temos potências como Espanha, Itália, França, Inglaterra, China, né? Onde surgiu nós temos onde mais nós temos o efeito está na potência número 1 do mundo, que é os Estados Unidos, e a gente vê que o poderio, né, o poder material, não está resolvendo a situação, né? O que vai resolver essa situação é o poder espiritual. E nesse aspecto, nós aqui no Brasil temos uma condição bastante mais controlada para afetar, para resolver. Mas precisamos tomar cuidados, tá? Não resta dúvida. As vibrações, as orações são importantes para esse momento, mas os cuidados também. Isolamento social se faz necessário, prejudica, tá? Mas necessário nesse momento, para que não tenhamos uma explosão de casos. Infelizmente, a população parece que ainda não entendeu os recados do plano espiritual, porque só estão dando atenção aos recados do plano material, com essa história de que nós precisamos focar na economia, porque senão nós vamos uma bancarrota. Pessoal, a bancarrota, ela vai ser geral. Ela não vai ser de um ou de dois, ela vai ser de todos. Agora, a manutenção da vida, a manutenção dos conceitos da vida precisam ser preservados. E elas só vão se preservar se nós cumprirmos com o nosso dever. Então, a saudade é enorme, a vontade de abraçar e de beijar pessoas é enorme, mas esse momento requer a responsabilidade com o próximo. Tá? Não é a responsabilidade para comigo, é para com o próximo. Quando eu não circulo, eu estou protegendo você. E não a mim, estou protegendo você. Porque eu posso ser portador desse vírus e ao circular, estarei levando ele comigo. Então nós temos que ter esse cuidado para com o nosso próximo. Fica aí para a gente pensar sobre a situação toda. É muito interessante a leitura desse livro, porque ele é tão atual, né? Ele é muito atual. E ele precisa fazer parte da nossa reflexão nesse momento. Para onde eu quero ir? Mais importante do que para onde eu quero ir é como eu quero ir. Né? Quero ir para lá transformado ou não? Lembrando que
Se não formos para lá transformados, modificados, não iremos para lá, iremos para outro lugar. Que vocês tenham um ótimo sábado, que Jesus abençoe. E amanhã às 10 horas nós nos encontramos para o estudo do capítulo 20. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos. Fui.